Nossos entrevistados da noite de hoje são o subtenente Vanderlei Ribeiro dos Santos, né? Chefe da instrução do tiro de guerra. Isso. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, e o instrutor, que é o primeiro sargento Ailton de Souza. Boa noite também, muito obrigado pela presença de vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tiro de guerra, sobre a formação, né, desses atiradores e um pouco também sobre o civismo do 7 de setembro, né, esse feriado que muitas pessoas até não compreendem o porquê dele. Eu quero começar perguntando para vocês sobre a fundação do tiro de guerra. Quando é que foi fundado o tiro de guerra em Barretos? O tiro de guerra foi fundado em abril de 1917. 93 anos 93 de tiro anos de de guerra. existência. Muitos atiradores passaram, tem muita história para contar. Sim, são muitos. Houve uma época que nós formávamos 3 turmas, que eram em torno de 150 atiradores. Atualmente são 100 atiradores. O ano passado, excepcionalmente, nós formamos 60 atiradores. E os jovens que são selecionados, né, para fazer esse curso, eles aceitam isso como uma coisa positiva, eles compreendem, né, a importância de passarem um período lá, ou vocês percebem que não, que eles não gostariam de estarem participando dessas atividades? Como é que fica isso? Eu divido isso em 2 etapas. A primeira é quando ele entra, né? Ele está participando do processo de seleção, ele entra e passa a conhecer. E depois, quando ele recebe todas as instruções, aquele trabalho que a gente faz de incutir os valores e em que eles vão aprendendo as instruções e eles vão começando a pegar gosto pelo tiro de guerra. Nós temos vários atiradores que chegaram no início do ano, eles não gostavam do tiro de guerra. Eles não queriam fazer, fizeram de tudo para não servir. E hoje são atiradores destaques, né? São os melhores atiradores do tiro de guerra. Então são atiradores que acham que é uma experiência de vida inesquecível. E o que se dá a essa negação inicial? Você acha que algum colega passa alguma coisa? Como é que forma essa mentalidade negativa em alguns atiradores? Eu acredito que seja a falta de informação e a falta de conhecimento, né, do que se passa lá dentro, do que acontece, né, o que é passado para eles. E às vezes até os próprios pais, eles acham que é um atraso de vida, vai perder um ano de faculdade, vai estudar pouco, né? Mas a gente vê o quê? Que vários atiradores, eles conseguem estudar, nossos melhores atiradores, eles estudam e trabalham. São bons alunos, trabalham e servem ao tiro de guerra. Então, por incrível que pareça, os atiradores que acabam sendo desligados por problema são os atiradores que não trabalham e não estudam. Infelizmente. Quando é, sargento Ailton, que um atirador é desligado? Existem alguns critérios para isso, né? Toda falta à instrução, alguma atividade, acarreta numa pilha de pontos, né? Quando o atirador ele atinge 75 pontos perdidos, né, ele é desligado, né, e no ano seguinte ele tem o direito de ser rematriculado no tiro de guerra. E alguns outros fatores, se ele passar a ser arrimo, mudança de cidade, né? São alguns fatores que levam a esse desligamento do tiro de guerra. Quando é por perder pontos, isso acarreta alguma penalidade? Essa pessoa fica com alguma, entre aspas, alguma mancha na carteira dele ou não? Olha, ele é desligado por perda de pontos, né? Mas mesmo assim ele tem a chance de voltar no ano seguinte, né, e concluir, né, todo o período do tiro de guerra. Ele sai com o seu documento, com a sua reservista, sem problema nenhum. Agora existem vários tipos de desligamento, né? Se ele cometer alguma infração, alguma coisa que leve ele a ter uma punição registrada no histórico dele, isso acompanha ele para sempre. E voltando naquilo que você disse, subtenente Vanderlei, algumas vezes isso é incutido pela família. Por quê? Há um sacrifício muito grande para a família. Alguns atiradores
não tem autonomia para colocar um despertador, para tomar um café da manhã sozinho, acaba acarretando para a família mais um compromisso? Sim, tem muito disso. Então, esse também é o lado positivo do tiro de guerra para alguns atiradores. Então, tem alguns atiradores que têm um poder aquisitivo um pouco mais elevado, então, raramente, ele faz essas coisas. Por exemplo, lustrar o seu coturno, lavar sua farda, fazer seu café ou outra atividade. Então, ele vai aprendendo isso no tiro de guerra devido a isso, devido ao seu horário, devido às dificuldades que ele se obriga a fazer essas coisas. E quando ele não faz isso em casa, há momentos no próprio tiro de guerra em que ele fica sozinho, né? Fica somente ele e os outros atiradores, que ele tem que fazer essas coisas. Então, um dos valores também que eles aprendem lá é o da autonomia, né? Autonomia, porque independência. eu acho que a independência é uma coisa Isso. fantástica para todo ser humano, né? Exato. E falando em independência e valores, como é que é trabalhado com esses jovens a questão do civismo lá dentro do tiro de guerra? Nós procuramos incutir, né, no atirador esses valores. Valores aos símbolos nacionais, né? E também... a bandeira. Exato, bandeira, brasão. E a gente procura incutir nele o valor a esses símbolos e também as personalidades históricas que fizeram com que nós chegássemos onde nós estamos hoje. A liberdade que nós temos, a democracia, que a liberdade não tem preço, né? Então, a gente cultua essas personalidades, essas pessoas são nossos patronos, são as nossas personalidades históricas, né, para que eles tenham conhecimento da luta dessas pessoas, do sacrifício que eles fizeram, né, nas guerras que eles participaram, né, e aprendam a valorizar, sabendo tudo que eles deram pela pátria. E quais são os patronos? Quais são esses... são heróis, né, que vocês trabalham um pouco lá. Dá para citar alguns? Sim, nós temos o patrono do Exército, Duque de Caxias, e das principais armas, né? Nós temos a arma de cavalaria, o Marechal Osório, temos a artilharia, General Malé, nós temos da infantaria, Brigadeiro Sampaio, temos da engenharia, Villagrán Cabrita, né? Então, esses são os principais, são das armas, né? Comunicações, Cândido Mariano Rondon, que é Marechal Rondon. Então, são os principais patronos que nós temos. Mas todas as armas e os quadros e serviços também têm os seus patronos. Então, eles aprendem um pouco também da história do Brasil, da luta, como você disse, Com daqueles certeza. que nos antecederam para que a gente hoje tenha essa liberdade, Com né? certeza. Nós vamos para um pequeno intervalo, continue com a gente. Voltamos já já.